Uma das tarefas mais difíceis que temos no futebol é definir ou acertar quem vai ser o destaque do time em uma determinada competição. Tanto que a gente tem vários exemplos de jogadores que ou decidiram uma final ou foram o destaque de um time no campeonato e a gente não fazia ideia antes da competição começar que aquele cara iria se destacar de alguma forma. Cannavaro em 2006, Rodri fazendo o gol da final do título de Champions do City em 2023. O Mineiro fazendo o gol do São Paulo contra o Liverpool, agora falando de Mundial, né? Assim como o Gabiru marcando o gol contra o Barcelona no ano seguinte. Cara, é muito difícil de você prever esse tipo de coisa, mas hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui e é te falar quem vai ser o destaque de cada clube do Super Mundial, cara. Sim, são 32 jogadores, um de cada clube, pra você ficar de olho nesse Mundial. Não necessariamente vai ser o cara que vai jogar melhor ou que vai fazer mais gols, enfim. A ideia aqui é simplesmente tentar prever o cara que tem a melhor história a se contar de cada clube, sabe? O cara que é pra você ficar de olho e que talvez ele possa ser um herói improvável pro seu time. Então, sem mais enrolação, vamos começar porque tem muito jogador pra gente falar aqui. Mas antes, cara, eu queria te falar rapidinho sobre o nosso parceiro KB Prime, tá? Eles estão com muitas promoções incríveis mesmo, compre 3 e leve 6, né? Você leva aí 3 camisas de graça, cara, já pensou? Tem a promoção, né? 5 camisas a partir de 380, que é um preço bem bacana. A qualidade dessas camisas, assim, é surreal, tá? Todo mundo que compra deixa um comentário falando isso. Então, assim, cara, você tem camisas recentes, né? De temporadas atuais, até de temporadas futuras, né? Como essa da Inter de Milão aqui, que é da próxima temporada. Você tem algumas camisas especiais de animes, se você gosta desse tipo de camisa. Tem camisas retrô, que são as que eu mais gosto particularmente, né, e são muito bonitas, tá? Você pode dar uma olhada e, cara, se você gostar de qualquer uma dessas camisas, né, qualquer produto da loja, tem até camisas da NBA aqui, como você pode ver, você pode usar o cupom Trave a Trave para ter desconto em sua compra, tá? Então, cara, sem mais enrolação, link na descrição do nosso parceiro KB Prime e agora bora voltar pro vídeo. E é isso, rapaziada, pra quem tava confuso nos vídeos, eu não sou uma inteligência artificial que o Trave criou pra ter mais facilidade na hora de gravar, mas vocês podem me chamar de Edu, e eu espero que gostem das minhas análises, opiniões e informações aqui no canal. A minha presença aqui vai ser um pouco mais constante, então bora lá. Porque no grupo A a gente já começa falando do Palmeiras, que se classificou pro Super Mundial depois de vencer a Libertadores em 2021, e se você está vendo esse vídeo quando ele está sendo lançado, deve saber que amanhã eles pegam o Porto. O Palmeiras se reforçou bem para esse torneio, os caras nunca gastaram tanto na janela com contratações de peso e tal, uma delas sendo a mais cara do futebol brasileiro, o Vitor Roque. Vitor Roque veio depois de não dar tão certo na Europa, ele teve muitos problemas ali com questão de lidar com a pressão, chegou no Brasil com o status de jogador mais caro do país, o que contribuiu para dificultar a pressão que o cara tava sentindo, né? Ainda ficou uns jogos de jejum e hoje é praticamente um consenso, né, que o Vitor Roque é um bagre. Eu discordo disso, eu acho que ele tem bastante habilidade, tem explosão, participa bem na transição defensiva do time, se movimenta muito. No Palmeiras parece que ele tá tendo mais, né, saúde mental assim. Teve um pequeno período fora dos campos, então agora existe sim um mundo onde o Vitor Roque, agora bem psicologicamente e bem fisicamente, entrar nesse Super Mundial mais focado, né, como se o torneio fosse a chance dele provar que ainda é um jogador de muita qualidade, saca? Então eu acho interessante as pessoas pararem pra prestar atenção nele, ver como ele vai lidar com tudo isso. Eu pelo menos acho que está se construindo uma história interessante, talvez de redenção. Agora indo diretamente pro adversário do Palmeiras nesse domingo, a gente chega no Porto. Pra mim, o destaque dos caras é o volante Eustáquio. É ele quem faz a saída de jogo do time e ele quem inicia a construção ofensiva do Porto. Eu assisti uns jogos do Porto pra fazer esse vídeo, o cara tem uma boa qualidade no passe e consegue quebrar linhas de marcação com facilidade pra bola chegar nos atacantes, que tem um cara muito destacado, eu não sei falar o nome dele, tá aparecendo aí na tela, eu nem me arrisco, mas ele é o artilheiro do Porto na temporada, então vale ficar de olho nele também. Mas o Eustáquio também ajuda defensivamente, desarma bem, tem uma boa média de recuperações de bola, então é um cara que incomoda tanto no ataque, construindo as jogadas, quanto na defesa, desarmando os adversários. Então a gente chega no poderoso Al Ahly, a maior potência africana da história do futebol, 12 vezes campeão da Champions africana e muito provavelmente já dificultou as coisas pro seu time no Mundial. E o melhor jogador dos caras é disparado o meia Eman Ashur. Ele tem 27 participações em gols na temporada, incluindo 4 gols e 4 assistências nos últimos 7 jogos, então ele vem bem. Ashur é um meia quase atacante que
cai mais pro lado esquerdo do campo. Ele lidera as estatísticas de dribles do time, a de finalizações também, e ele já disputou a Europa League com o Midtjylland da Dinamarca, então é um jogador com experiência na Europa também, vale a pena ficar de olho. E o último no grupo é o Inter Miami, né, que merecidamente conseguiu a vaga nesse Super Mundial após fazer a melhor campanha da fase regular da MLS. Em termos de comparação, é como se o primeiro colocado da fase de Liga da Champions ganhasse uma vaga pro Mundial, tá ligado? Pois é, a FIFA dando seu jeito de colocar o Messi pra disputar esse Super Mundial, mas eu não vou reclamar, cara. Todo torneio grande que tem o Messi é mais legal mesmo, o critério é ridículo, eu sei, mas quem não vai querer ver o Messi, Suárez, Busquets também? Melhor ainda se a FIFA arrumasse um jeito de colocar o CR7 também, né? Mas aí a parada ia ser louca. Mas eu nem preciso me estender muito aqui, o Messi é o melhor jogador do Inter Miami, é praticamente o único jogador pra ficar de olho, então bora logo pro grupo B. No grupo B nós temos o brasileiro com a vida mais complicada de todas, cara. Eu já vou começar falando do Botafogo, tá? Que pra mim, apesar deles terem se reforçado com o Joaquim Correa, com o Arthur Cabral, eu acredito que a melhor história, né, o destaque pra você ficar de olho no Botafogo nessa competição, né, no Super Mundial, é o Igor Jesus, cara. Isso porque ele é um cara que vem jogando muito bem na temporada, talvez seja o melhor jogador do Botafogo. Ele gera muito jogo pro time, apesar de não ser aquele cara que faz tantos gols assim, né, em quantidades exorbitantes de gols, não. Ele é um cara que vai gerar muito jogo, vai aparecer pra fazer um pivô quando é necessário, vai ter uma boa imposição na bola aérea ali quando necessário também, então cara, é um atacante bem completinho e eu coloco ele aqui simplesmente porque ele vai sair do Botafogo, né, já anunciou que vai sair para o Botafogo, ele foi contratado pelo Nottingham Forest, então eu acho que pode ser uma baita história de despedida pro Igor Jesus. Já pensou, ele classifica, né, ou ele ajuda a classificar o Botafogo para a próxima fase num grupo como esse, cara, assim, seria uma história incrível e um baita last dance para ele. No Atlético de Madrid eu coloco o Julián Álvares, sim, tem outros jogadores ali como o Griezmann, por exemplo, mas eu coloco o Julián Álvares simplesmente porque ele é um fominha da bola, cara. O Julián Álvares quer jogar tudo que disputa, ele vai com vontade, sabe? Desde as competições mais fracas e menos midiáticas até as mais fortes. É um cara que está em todas as competições possíveis, né? Jogou Olimpíadas com a Argentina, jogou Copa América, jogou a Copa do Mundo, cara. Pelo City ele fez várias partidas na temporada 23-24, foram 54, então assim, é um fominha da bola mesmo e eu acho que ele pode sim se destacar pelo Atlético de Madrid nesse Super Mundial. No PSG, eu não vou colocar o Dembélé, tá? Porque ele não joga a fase de grupos, claro que ele pode sim ser o cara ali do time a partir do mata-mata, mas eu coloco o Doué, cara. Sim, é um cara que despontou mais, né, mediaticamente pra galera na final da Champions, então ele vem com esse hype já da final, então eu acho que é uma boa história, sabe? Ele pode ser o destaque do time já nesse Super Mundial pra se consolidar ali entre o time titular, porque ele nem era titular absoluto, né? Ele revezava com o Barcola ali, mas eu acredito que a Champions, né, a final da Champions que ele fez, vai garantir uma vaguinha, assim, de titular nesse campeonato, até porque o Dembélé também não joga, então, enfim, Doué é o destaque do PSG pra você ficar de olho. E no Seattle Sounders, cara, esse time aqui, tá? Ele pode parecer bobinho, mas ele vai jogar todos os jogos dele em casa. Eu acho que não tem chance alguma de passar, mas assim, vai ser muito complicado para o Botafogo, tá? Não pense que vai ser um jogo fácil não, porque eles estão mal na tabela da MLS e tudo mais. Como eu disse, eles jogam todos os jogos em casa, eles são um clube bem estruturado, tá? Só tiveram 2 técnicos na história até aqui, tudo bem que a história deles começou em 2007, mas enfim, pô, 2 técnicos aí, né, em quase 20 anos, é algo bem surreal, hein? E o jogador destaque do Seattle Sounders para você ficar de olho nesse Super Mundial, cara, é o Albert Rusnak. Sim, é um eslovaco, né? Ele é o artilheiro do time, o líder de assistências, o cara que mais cria chances, então é aquele meio assim clássico pra você ficar de olho e se encantar com o jogo dele, tá? Eu poderia colocar o João Paulo, né, o ex-Botafogo, porque vai enfrentar o seu ex-time ali, só que ele não vem sendo titular, então ele é um cara que fica mais no banco e talvez nem entre pra jogar, né? Não sei, talvez contra o Botafogo ele jogue, justamente ali, né, por conhecer o clube e tudo mais, vai que eles metem uma de Dante contra a Alemanha, mas cara, eu não sei, eu coloco o Rusnak aqui como o grande protagonista desses Sounders. No grupo C a gente tem o Bayern de Munique, que também se classificou pelo ranking da UEFA, e algo me diz que o Bayern vai ser o responsável por eliminar um dos brasileiros, cara, ou até 2. Mas enfim, o elenco deles é recheado de estrelas como Harry Kane, Kimmich, Musiala, inclusive eu fiquei em dúvidas em colocar o Musiala aqui, mas eu me rendi ao capítulo final da história entre Thomas Müller e Bayern de Munique, isso porque o Super Mundial vai ser o último torneio que o Thomas Müller vai disputar pelo Bayern de Munique, os últimos jogos do Thomas Müller vai ser nesse Super Mundial, né, um jogador histórico, pra muitos o jogador mais subestimado da história, pra mim inclusive também, então vai ser muito bacana acompanhar os últimos passos, né, a The Last Dance do Thomas Müller pelo Bayern. E aí tem o Auckland City, que provavelmente vocês não acompanham, então pra quem não sabe, praticamente só o Auckland City é competitivo ali, os caras são os atuais Endeca campeões com 11 títulos consecutivos da liga, e o melhor jogador dos caras é um mano chamado Meyer Bevan. Ele tem
16 gols em 18 jogos pelo time, incluindo os 2 gols da final da Champions da Oceania, tudo isso na sua primeira temporada pelo clube. Chegando no Boca Juniors, que está nesse Super Mundial pelo ranking da Conmebol, e pra quem não acompanha tanto, a fase dos caras é bem ruim, mano. Eles caíram recentemente nas quartas da fase eliminatória do Campeonato Nacional pro Independente, o Boca nem tá na Libertadores, por exemplo, então o melhor jogador dos caras vai ser decidido pelo momento atual aqui, e pra mim é o Merentiel. São 9 participações em gols em 18 jogos na temporada, a maioria deles sendo nas últimas partidas do Boca, e pois é, cara, o Boca não empolga tanto, mas tem muito torcedor dos caras nesse Super Mundial, pode ser que mude alguma coisa. A gente finaliza o grupo C com o Benfica, que também está aqui pelo ranking da UEFA. Eles não estão no seu melhor momento na temporada, perderam a final da Taça de Portugal pro Sporting, já estão na segunda temporada sendo vice pra eles na Liga Portuguesa, mas quem viu o Benfica na Champions sabe que os caras fizeram uma boa campanha dentro do possível, claro. E pra mim, o grande nome dos caras, ou pelo menos o que eu mais tô interessado em ver, é o Di Maria, né? Pô, é a última dança dele com o Benfica, ele vai voltar pro Rosário Central, o clube que revelou ele, então, tipo, pra ele vai ter um gosto especial esse último torneio em nível mundial que ele vai disputar. Acho que vale a pena a gente apreciar os últimos momentos do cara, que é super decisivo em toda competição grande, né? No grupo D, nós começamos com o Chelsea, e aqui eu não vou fugir muito do óbvio não, tá? É o Cole Palmer, cara. Por que eu tô colocando o Cole Palmer como destaque? Simplesmente porque talvez esse seja o maior torneio que ele vai disputar a nível de clubes, né? Sim, Premier League é muito grande, claro, mas eu quero dizer num torneio que o Chelsea tem realmente chance de vencer, sabe? Ele ainda não disputou o Champions League, né? Pelo menos não com o Chelsea. Ele jogou pouco na Conference League passada, o Chelsea entrou com times mais mistos ali, apesar dele ter jogado a final, mas enfim, cara, eu acho que é uma boa chance do Palmer se provar em um campeonato grande, sabe? Ser o grande destaque do Chelsea em uma nova conquista ali, né? A primeira conquista do Super Mundial. Então, assim, pode ser algo muito grande. O destaque do Esperance da Tunísia é um brasileiro, cara, que apesar do nome, né? Ian Sassi, sim, é um brasileiro. Ele tem passagens por Vasco, Coritiba, América Mineiro, e esse cara aqui tá lá na Tunísia desde 2023. E na temporada atual ele tem 15 gols e 2 assistências pelo clube Esperance, tá? Então é um jogador pra você ficar de olho ali, né? Um BR. No Los Angeles FC, o time do Giroud e do Lloris, eu não coloco nenhum dos dois como destaque, tá? E sim Boanga, cara. O Denis Boanga é um jogador gabonês, né? Compatriota do Aubameyang ali. E ele simplesmente nessa temporada atual de MLS tem 8 gols e 4 assistências, cara. Vem sendo o grande destaque do time. Ele foi o jogador que fez um gol e assistência, né? Na vitória por 2-1 do Los Angeles sobre o América. O jogo que colocou o Los Angeles nessa Copa do Mundo de Clubes, né, nesse Super Mundial, e no último jogo ele ainda fez um gol e deu 2 assistências, então cara, ele tá voando, tá numa ótima forma e com certeza vai dar muito trabalho pro Mengão, tá? Inclusive, falando agora do Mengão, que é o último time do grupo, eu poderia colocar o Arrascaeta, que é o melhor jogador do Flamengo na temporada, né, mas eu vou acabar colocando o Pedro, cara, simplesmente porque o Pedro tá voltando de lesão, então ele pode não estar em sua melhor forma, mas eu acho que vai ser muito interessante ver o Pedro performando contra grandes clubes, né? O Pedro foi pra Europa, não deu tão certo assim, acabou voltando pro Brasil, então até pensando a nível de seleção brasileira, que muita gente pede ele na seleção, eu acho que seria interessante ver o Pedro performando não só, né, contra times do Brasil, que beleza, ele é um cara muito bom, ele performa muito bem, mas seria legal, seria muito interessante ver ele jogando bem também contra grandes times, né? Então tem um jogo contra o Chelsea ali pelo menos, e se o Flamengo passar de fase vai ter pelo menos um outro jogo ali muito forte pra gente ver o Pedro atuando. Então fechamos assim o grupo D. No grupo E a gente começa com o River Plate, cara, e o momento dos caras até que tá melhorando, eles passaram invictos no grupo da Liberta e parece que o trabalho do Marcelo Gallardo tá pegando forma de novo. E o destaque do time pro Super Mundial é a jovem promessa Franco Mastantuono. O cara já chega no Super Mundial vendido pro Real Madrid, então esse vai ser o último grande torneio que ele vai disputar pelo River. Com certeza ele, o Doué e o Estevão são as principais promessas que vão jogar esse Super Mundial. Todos os principais times do mundo vão prestar atenção no futebol desses caras, principalmente o do Mastantuono, que entrou nos holofotes agora, justamente após a venda dele pro Real, então vale muito a pena você conferir como esse cara joga. E aí a gente tem o Urawa Reds do Japão, que na minha opinião é o time mais fraco desse Super Mundial. Eles são um time de meio de tabela do Japão e só estão no Super Mundial pelas campanhas relevantes nas Copas Nacionais e Continentais entre 2021 e 2023. O destaque do time é o brasileiro Matheus Sávio. Ele é um meia que cai mais pro lado esquerdo e cria do Flamengo, cara. Enquanto o Jorge Jesus estava lá ganhando Liberta e o Brasileirão com o Mengão, o Matheus estava sendo emprestado para vários clubes, chegou no Urawa Reds esse ano e já é o líder de assistências do time. Agora o Monterrey, rapaziada. Ainda puxando o gancho do Flamengo,
Flamengo, o técnico dos caras é o Domenech Torrent, auxiliar do Guardiola por muitos anos, pra quem não sabia, e o Monterrey se reforçou muito pra esse Super Mundial, cara. Eles têm o Sérgio Ramos, Jesus Corona, que já jogou no Sevilha e no Porto, tem um cara chamado de Berterame, que é o artilheiro do time, mas eu vou destacar o Sérgio Canales. Ele tem 31 participações em gols desde o ano passado pra cá, é um meio atacante que faz uma dupla mortal com o Berterame, juntos eles somam 53 participações em gols e com certeza vale a pena prestar atenção nesses dois caras. Fora o Corona, Sérgio Ramos, De Ossa, o Monterrey vem com tudo pra esse Super Mundial, velho. E agora a Inter, sem o Inzaghi, sem o título da Champions, protagonizou o melhor jogo da temporada e a pior atuação da história de uma final de Champions. E eu particularmente não sei o que esperar dos caras, eles devem estar de ressaca por conta da Champions. E é certo que a Inter tem muito jogador bom, tipo, muito mesmo, um baita time, mas eu vou escolher o Sommer aqui. Acho que ele pode fazer a diferença na Inter, né? Fez uma ótima reta final de Champions, tirando a decisão, claro, mas já são anos jogando em alto nível. Todo lugar que ele joga, ele sempre consegue um espaço, mesmo em times estrelados no gol, como o Bayern e a Suíça. Então eu resolvi sair da obviedade e dar esse voto de confiança pro Sommer aqui, né? Mas facilmente poderia ser o Dumfries também, o Mkhitaryan, outros nomes que jogam muito, mas não são tão destacados assim. Cara, no grupo F a gente tem dois patinhos feios ali que pouca gente conhece, né? Mas o Ulsan, como eu falei, pode engrossar a vida e até o Mamelodi Sundowns pode também engrossar a vida do Fluminense e acabar pegando essa segunda vaga ali, tá? Ou até mesmo pegar a vaga do Dortmund, né? Vai que o Fluminense fique em primeiro, não sabemos, enfim. O destaque do time sul-africano, o Mamelodi Sundowns, é o Lucas Ribeiro, cara, um atacante que é BR também. Eu não tô colocando só porque é BR, não, tá? Porque, cara, ele é o artilheiro do time e o líder de assistências. Então, sim, ele é muito destaque do Mamelodi Sundowns. Mas, cara, no Ulsan eu posso talvez estar puxando um pouco a sardinha pro lado BR da coisa, mas assim, eu coloco o Eric Farias, cara, porque é um jogador que passou por Vasco também, né, passou por Juventude, ele estava no Juventude antes de ir pra lá, e aqui ele era mais um meia, né, aqui quando jogava pelo Brasil, ele jogava mais como um meia pelos lados ali e tudo mais, às vezes jogava como segundo atacante, mas lá ele está sendo um centroavante, né, teoricamente ali, um cara mais centralizado do time e tá jogando muito bem, tá, ele é o artilheiro do time com 8 gols, o segundo colocado que é o Bojanic tem 2 gols, e esse Bojanic aqui também é um jogador pra ficar de olho, tá? É um sueco muito bom, é o meia de criação do time, né? Ele é o cara que mais cria chances, ele dá muitas assistências, então assim, eu poderia ter colocado o Bojanic também, mas eu coloco o Eric Farias justamente por ser BR e a galera talvez conhecer um pouco mais, né? Então fica de olho no Eric Farias, vamos ver o que ele pode aprontar pra cima de Fluminense e Dortmund aí. No Dortmund eu coloco o Guirassy, cara. Pois é, eu poderia inventar um outro cara aqui, um cara mais low profile, né? Talvez um ADM da vida, mas não, cara. O Guirassy foi o artilheiro do time na última Champions, ele esteve nas cabeças da artilharia ali. Então eu acho que é uma boa extensão também, assim como eu falei para o Doué, né? Pra gente ver se esse Guirassy vai ter uma sequência, sabe? Como ele vai performar em um outro campeonato grande. Eu acho que é um bom destaque para o Dortmund. E para o Fluminense talvez seja um pouco mais ousado, tá? Eu poderia colocar o Arias, né? Que é um jogador muito regular. Eu poderia colocar o Fábio, pensando que o Fluminense vai sofrer ali atrás com esses times. E o Fábio talvez seja um herói, apesar de ser o jogador mais velho desse Super Mundial, né? O Fábio com seus 44 anos. Eu poderia colocar o Soteldo, que tá chegando agora, né? Foi contratado justamente para essa competição. Mas eu coloco o Paulo Henrique Ganso, cara. Sim, eu sei que ele não tá sendo titular absoluto, eu sei que ele já tá com uma idade avançada, mas eu acho que a melhor história desse Fluminense pode ser o Paulo Henrique Ganso, e cara, pensando até no grupo, tá? Porque contra o Dortmund, talvez o Fluminense jogue um pouco mais fechadinho ali, não tenha tantas brechas para o jogo do Ganso. Mas contra a Sundowns e contra o Ulsan, que podem sim ser times que vão se defender um pouco mais em bloco baixo, eu acredito que o Renato possa entrar com o Ganso e ele ser uma arma muito forte para explorar ali passes que quebram linhas, né? E como o Ganso não deu tão certo assim na Europa, né? Jogou no Sevilha e tudo mais, a gente pode ver mais uma vez o Ganso tentando performar contra times europeus, né, e fazendo grandes jogos ali pra encerrar sua carreira, que é muito gloriosa. Então, cara, não que ele vai encerrar a carreira, né, mas você entendeu, ele tá próximo do fim de carreira, então ele pode mais uma vez demonstrar ali que é sim um grande jogador e pode performar nesses grandes palcos. E assim a gente fecha o grupo F, cara, e vamos para o grupo G. E agora o grupo G, que tem o Manchester City, que ganhou a Champions de 2023 e conseguiu a vaga pro Mundial. Eu acho que o City vem querendo muito esse Super Mundial, inclusive na tentativa de salvar o desastre que foi a temporada. O time se reforçou bem com jovens promessas como o Cherki, por exemplo. Quem viu a Nations sabe que o cara é bom e se envolveu em mais de 33 gols na temporada com o Lyon, mas eu quero destacar o Rodri. What the fuck?
Sim, o Rodri, que ficou 9 meses afastado por lesão, tem voltado a jogar um pouco nos últimos jogos de maio. Ele foi convocado para o Mundial e apesar de estar voltando de lesão e estar com um pouco de ritmo, né? O Guardiola já tinha comentado em uma entrevista que estava ansioso para contar com o Rodri pro torneio, sem contar também que ele é o atual bola de ouro, cara. Eu não vou entrar nos méritos aqui, mas a gente passou a temporada inteira sem ver o bola de ouro jogando na temporada e finalmente a gente vai ter esse momento, seja para cornetar ou para prestigiar, né? O grande bola de ouro. Depois temos o Wydad Casablanca, vencedor da Champions Africana em 2022, justamente com o técnico que levou o Marrocos para a semifinal da Copa do Mundo no Catar. E guardem essa informação. Mas a situação do Wydad ficou meio instável depois disso. Os caras vivem altos e baixos e o destaque do time para mim é o atacante Cassius Mailula. Ele faz meio que uma função de segundo atacante, na verdade, além de ser um dos artilheiros do time, também é o maior garçom. Vai fazer seus últimos jogos pelo clube no Mundial, já que ele está emprestado pelo Toronto FC, que disputa a MLS. Então, com certeza, o Mailula conhece um pouco do ambiente desse Super Mundial, por exemplo, né? Depois temos o Al Ain, campeão da Champions Asiática na temporada passada e tem como destaque o Rahimi. Esse cara participou dos ciclos de Marrocos para a Copa de 2022, mas acabou nem sendo convocado. 2 anos depois, em 2024, esse mesmo Rahimi joga por Marrocos nas Olimpíadas em Paris. Marrocos fica no pódio e o cara é literalmente o artilheiro, quebrando o recorde de conseguir marcar gol em todos os jogos da competição. E aí você pode até pensar que o cara é uma jovem promessa, mas ele já tem 29 anos e tá vivendo seu auge. E por fim a Juventus, que não vive seus melhores momentos há pelo menos 6 anos, tem como destaque, na minha humilde opinião, o Kenan Yildiz. Ele que joga na ponta esquerda, tem muita habilidade. Ali quando a Juve estava no auge, entre aspas, com o Thiago Motta, eu gostei muito do futebol desse Yildiz. Ele acabou de fazer 20 anos, vem se destacando muito no italianão, então esse sim vale a pena você ficar de olho, porque muito provavelmente ele vai para um time maior que a Juve no futuro. E cara, pra fechar esse vídeo aqui, a gente tem o grupo H, que pra mim é um dos mais legais, tá? Porque a gente tem o Pachuca com o John Kennedy. Eu poderia sim colocar outros jogadores como o Salomon Rondon, né? Que é o centroavante ali venezuelano, que apesar da idade avançada, vem jogando muito bem. Eu poderia colocar o Idrissi, né? Que é o meia de criação do time, ele joga muito bem também, mas eu coloco justamente o John Kennedy, não só por ser BR, mas porque ele pode dar uma volta por cima nessa competição, tá? Porque ele até tava jogando bem ali, ele tava sendo titular no Pachuca, mas nos últimos jogos ele veio perdendo espaço, cara, veio fazendo partidas ruins, e o Rondon, por exemplo, e o Idrissi, né, foram jogando muito bem e tomando espaço ali no time, cara, o John Kennedy acabou virando reserva, tá, mas pode ser que nesse Super Mundial ele entre ali no segundo tempo, vai no primeiro jogo, decida o jogo contra o Salzburg, depois faça um bom jogo contra o Real Madrid, vai, acho que o Pachuca não tem tantas ambições assim, mas o John Kennedy já nos mostrou que pode sim vir do banco e decidir campeonatos, né, cara, então assim, ele pode ser o destaque desse time pra você ficar de olho, e no Red Bull Salzburg, que é um dos piores times ali, né, que a gente até comentou no nosso bolão do Super Mundial, se você ainda não assistiu o vídeo, tá aí no card pra você dar uma conferida. Eles têm, cara, o Neymar de Mali. Pois é, cara, Dorgeles Nené é o Neymar de Mali, tá? A galera vem chamando ele assim. Ele foi o artilheiro do time, com 13 gols ali no campeonato austríaco, né? E assim, olhando alguns lances dele, né, você vai estar vendo aí na tela, até que dá pra fazer algumas comparações, sim, tá? Essa matada ali que o Neymar tem, enfim, provavelmente ele é fã do Neymar Júnior. Então é um cara ali rabisqueiro, né? Um ponta rabisqueiro pra você ficar de olho nesse grupo aqui, tá? No Red Bull Salzburg. E no Al Hilal, cara, eu poderia colocar muita gente, né? Porque esse time do Al Hilal é muito estrelado, cara. Então você tem ali o Mitrovic, né? Você tem o Marcos Leonardo, que é um brasileiro ali, que muita gente gosta. O Malcom, tem o Rubem Neves, tem o Sergei Milinkovic-Savic, né? Cara, João Cancelo, Renan Lodge, assim, são muitos nomes estrelados ali. Tem o goleiro Bono também, que pode ser muito importante, né? Defensivamente, pra esse Al Hilal passar de fase, inclusive. Mas, pra mim, o grande destaque pra você ficar de olho é o Salem Al-Dawsari, cara. Esse cara aqui, assim, é disparado o melhor jogador do time, tá? Se você assiste os jogos do Al Hilal, e eu desde 2022, né, passei a acompanhar mais o Campeonato Saudita, vocês sabem por quê, e eu vejo muitos jogos do Al Hilal e, cara, esse maluco aqui é muito bom, e ele é meio que low profile, né? Tudo bem que quem acompanha bastante sabe que ele é muito bom, mas, cara, ele tem 15 gols, sendo um meia de criação ali, né, um meia armador. Ele é o líder de assistências do Al Hilal, né, foi o líder de assistências do Al Hilal, com 15 assistências, então, cara, você tem noção que o cara fez 15 gols e 15 assistências na última temporada, tá tendo né, tantos jogadores estrelados no time como esses. Assim, cara, sinceramente, se o Neymar continuasse no Al Hilal, ele, assim, não poderia roubar a vaga desse cara, tá? Teria que entrar no lugar de outra pessoa, porque o Dawsari é muito bom. Eu conheci ele
depois da Copa de 2022, né? Se você não lembra, ele foi o cara que acabou com a Argentina naquele jogo que a Arábia Saudita acabou vencendo eles. Então eu não conhecia ele, fui conhecer ali mesmo naquele jogo e depois eu passei a ser fã desse cara, tá? Ele joga muito bem mesmo e você tem que ficar de olho nele. E no Real Madrid eu poderia colocar Alexander-Arnold, poderia colocar o Huijsen, né? O zagueirão que foi contratado aí. Poderia até colocar o Modric, porque é o last dance do Modric também, né? Então entraria como uma grande história aqui, ele poderia fazer a sua última grande competição pelo Real, mas eu coloco o Kylian Mbappé, cara, simplesmente porque a gente pode ter um super confronto aí no mata-mata de PSG contra Real Madrid. E cara, seria muito interessante ver a postura do Mbappé, porque ele saiu do PSG, os caras foram campeões da Champions, ele acho que saiu do PSG pensando mesmo em ganhar a Champions, né? E os caras acabaram ganhando depois disso, então assim, vai ser um confronto muito bom e eu acredito que o Mbappé vai estar com uma fome absurda nesse Super Mundial, tá? Ele foi chuteira de ouro, né, nessa última temporada, então cara, com certeza ele vai querer ganhar esse título pra não passar em branco, ainda mais podendo enfrentar um PSG no mata-mata, cara. Não tem como não colocar o Mbappé como um possível destaque, né, e um jogador pra você ficar de olho aí no que vai aprontar nesse Super Mundial. E é isso, cara, a competição começa hoje. Se você ainda não deu uma olhada no bolão, como eu falei, eu deixei o vídeo aí no card, eu tô deixando também o link do bolão aí na descrição pra você entrar, né, e brincar com a gente lá, ver quem acerta mais palpites. Deixa um like, compartilha esse vídeo aqui, se inscreve no canal e é isso, cara. Nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.